Para. Só um segundo. Antes de qualquer coisa, eu preciso que você entenda uma coisa. Você não abriu esse vídeo por vontade própria. Pode ser que você estivesse rolando o feed. Pode ser que você estivesse procurando outra coisa. Pode ser que esse vídeo tenha aparecido na sua tela de um jeito que você nem esperava. Mas eu preciso te dizer, isso não foi acidente. Deus estava te procurando. Hoje, agora, nesse exato momento. Existe uma mensagem que Ele quer que você ouça. Uma mensagem que Ele vem tentando te entregar faz tempo, através de pessoas, através de situações, através de sonhos, através de um aperto no peito que você não consegue explicar. E hoje, através dessa voz, Ele vai falar diretamente com você. Então, eu te peço uma coisa, só uma. Fica comigo até o final. Porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente o rumo da sua vida. Não é exagero, não é marketing, é a palavra de Deus chegando até você no momento certo. Respira e ouve. Deus quer falar com você sobre algo que você nunca contou para ninguém. Tem uma dor que você carrega em silêncio. Tem um peso que você acostumou a fingir que não existe. Tem uma ferida que você cobriu com sorriso, com trabalho, com ocupação, com barulho. Mas no silêncio da noite, quando tudo para, ela volta. Essa sensação de que algo está errado, que você deveria estar em outro lugar, que você perdeu tempo demais, que as escolhas que você fez foram erradas, que as pessoas que deveriam ter ficado foram embora, que você ficou para trás enquanto o mundo continuou. Deus viu isso. Ele viu cada noite que você chorou com o travesseiro no rosto para ninguém ouvir. Ele viu cada manhã que você levantou sem forças, mas levantou mesmo assim. Ele viu cada vez que você sorriu para fora enquanto estava despedaçando por dentro. E Ele quer que você saiba: eu vi, eu estive lá, eu nunca saí. A Bíblia diz que o Senhor está próximo dos que têm o coração partido e salva-os de espírito quebrantado. Você sabe o que isso significa? Significa que quanto mais partido está o seu coração, mais perto de você Deus está. Ele não se afasta da dor. Ele vai na direção dela. Então, aquele momento mais escuro da sua vida, quando você se sentiu completamente sozinho, quando parecia que nem Deus estava ouvindo, quando o silêncio do céu parecia abandono, era exatamente nesse momento que Ele estava mais perto de você do que nunca. Não como espectador, como pai, como um pai que vê o filho sofrendo e fica do lado, segurando, sustentando, mesmo quando o filho não percebe que ele está ali. Deus estava ali. E Ele continua ali agora. Agora eu vou falar diretamente, como se Deus estivesse usando essa voz para chegar até você. Filho, filha, eu sei que você está cansado. Eu sei que você tentou muitas vezes. Eu sei que você orou e parecia que ninguém respondia. Eu sei que você esperou e a resposta demorou mais do que você aguentava. Eu sei que você confiou em pessoas e foi traído. Eu sei que você plantou e a colheita não veio no tempo que você precisava. E eu ouvi cada palavra, cada choro, cada grito silencioso. Mas eu preciso que você ouça o que eu vou te dizer agora com o coração aberto. Eu não esqueci de você. Os meus planos para você não mudaram. A promessa que eu fiz sobre a sua vida continua de pé. O propósito que eu coloquei dentro de você antes mesmo de você nascer ainda está ativo. Eu sei que você olhou para sua vida e achou que eu tinha desistido. Eu sei que você comparou a sua história com a história dos outros e achou que tinha ficado de fora da bênção. Mas eu não trabalho com comparação. Eu trabalho com propósito. E o seu propósito não é o do outro. A sua história não é a história do outro. O seu tempo não é o tempo do outro.
Eu tenho um plano específico, único, personalizado para a sua vida. Um plano que só você pode cumprir. Um chamado que só você pode atender. E esse plano não foi cancelado pela sua falha. Não foi cancelado pela sua dúvida. Não foi cancelado pelo seu pecado. Não foi cancelado pelo tempo que passou. Porque eu sou o Deus que redime o tempo, que restaura os anos que o gafanhoto comeu, que faz o que estava morto ressuscitar. A sua história não acabou. Na verdade, o melhor capítulo pode estar prestes a começar. Tem algo acontecendo nos bastidores da sua vida que você não está vendo. Deus está trabalhando. Em silêncio, nos detalhes, nas conexões que você ainda não conhece, nas portas que ainda não abriram, mas já foram destrancadas. Pensa no Êxodo. O povo de Israel estava na escravidão. 400 anos de silêncio. 400 anos sem um profeta, sem uma visão, sem uma palavra de Deus. Parecia abandono total. Mas o que estava acontecendo? Deus estava preparando um libertador. Estava preparando o Mar Vermelho. Estava preparando o deserto. Estava preparando a terra prometida. Tudo preparado antes do povo saber que ia ser libertado. E com você não é diferente. Enquanto você está se sentindo esquecido, Deus está preparando as circunstâncias da sua libertação. Enquanto você está se sentindo estagnado, Ele está alinhando as pessoas certas no caminho certo. Enquanto você está esperando, Ele está construindo o que vai te surpreender. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você consegue imaginar isso? Existe algo que Deus preparou para você que é tão grande, tão além do que você consegue pensar, que nunca passou pela sua imaginação. Não é ilusão, é promessa, e essa promessa está sendo construída agora, nos bastidores, nos detalhes, em silêncio. O problema é que a nossa fé quer ver antes de crer, mas a fé que Deus honra é a que crê antes de ver. Então Deus te pergunta agora: você vai confiar em mim mesmo sem ver? Você vai crer na promessa mesmo sem a evidência? Você vai continuar caminhando mesmo sem saber todos os passos? Essa é a fé que move montanhas. Essa mensagem não é só de conforto, é de confronto também. Porque Deus, quando Ele ama alguém de verdade, não apenas consola. Ele também corrige. Ele também confronta. Ele também aponta o que precisa mudar. E Deus quer te perguntar hoje: o que você está carregando que não é mais para você? Tem uma mágoa que você se recusa a soltar. Uma ofensa que você colecionou no coração como troféu de dor. Uma pessoa que te fez mal e você ainda alimenta o rancor toda vez que lembra do que ela fez. E Deus diz: larga isso. Não porque a pessoa merece o seu perdão, mas porque você merece ser livre. O perdão não é um presente que você dá para quem te machucou. O perdão é um presente que você dá para si mesmo. É você dizendo: eu me recuso a deixar que o que você fez continue me prendendo. Tem também um hábito, uma escolha, uma área da sua vida que você sabe que não está alinhada com quem Deus diz que você é. E você vive nessa tensão. Sabe que precisa mudar, mas continua adiando. Deus não está aqui para te condenar. Ele está aqui para te libertar. Tem também um medo disfarçado de prudência, disfarçado de responsabilidade, disfarçado de realismo, um medo que te paralisa quando Deus aponta o próximo passo. E Deus diz: não te dei espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O medo não é de Deus. A paralisia não é de Deus. O eu não consigo não é de Deus. Deus te criou para avançar, para crescer, para ir além do que você conhece.
E a única coisa que está entre você e o próximo nível da sua vida pode ser exatamente essa coisa que você está se recusando a largar. Larga, confia, avança. Agora eu quero te convidar para responder a essa mensagem, não com palavras perfeitas, não com uma oração elaborada, com o coração. Repete comigo: Senhor, eu ouvi. E eu sei que essa mensagem era para mim. Eu reconheço que me afastei, que duvidei, que às vezes deixei o medo falar mais alto do que a fé, que carreguei coisas que tu pediste para eu largar, que esperava ver antes de crer. Mas hoje eu venho diante de ti e digo: eu confio. Eu não entendo tudo, não vejo tudo, não sei todos os passos, mas eu confio no teu caráter, confio na tua bondade, confio nos teus planos. Senhor, eu largo agora a mágoa que carrego. Eu escolho perdoar quem me machucou. Não porque é fácil, mas porque tu me libertaste primeiro e eu quero ser livre. Eu largo o medo, eu largo o controle, eu largo a necessidade de entender tudo antes de dar o próximo passo. E eu me rendo ao teu plano, ao teu tempo, ao teu jeito. Senhor, faz em mim o que eu não consigo fazer sozinho. Muda o que precisa mudar, remove o que precisa sair, coloca o que precisa entrar. Eu me rendo, e eu creio que tu que começaste a boa obra em mim, vais completá-la. Eu creio que os planos que tens para mim são planos de paz e não de calamidade. Eu creio que o melhor ainda está por vir. Em nome de Jesus. Amém. Antes de terminar, eu preciso te contar uma coisa. Quase toda grande virada na Bíblia aconteceu depois de um momento de rendição. Foi depois que Abraão estendeu a mão sobre Isaque que o anjo falou: agora eu sei que você teme a Deus. Foi depois que Pedro desceu do barco que ele andou sobre as águas. Foi depois que Maria disse: seja feito em mim conforme a tua palavra, que o milagre maior da história aconteceu. A rendição precede o milagre. E você acabou de se render. Então se prepara, porque algo está prestes a se mover na sua vida. Presta atenção nas próximas horas, nos próximos dias. Presta atenção nas conversas que vão acontecer, nas mensagens que vão chegar, nas ideias que vão surgir, nas portas que vão aparecer, porque Deus está em movimento. E quando Deus se move, nada fica igual. Se você chegou até aqui, saiba que não foi por acaso. Você aguentou, você ouviu, você respondeu. E isso diz muito sobre quem você é. Você é alguém que ainda crê, que ainda busca, que ainda quer mais de Deus. E Deus honra esse coração. Vai, com a cabeça erguida, com os ombros para trás, com a certeza de que você não está sozinho, porque aquele que está em você é maior do que qualquer coisa que está contra você. A mensagem foi entregue, a semente foi plantada, o resto é com Deus. Amém. Só um segundo. Antes de qualquer coisa, eu preciso que você entenda uma coisa. Você não abriu esse vídeo por vontade própria. Pode ser que você estivesse rolando o feed. Pode ser que você estivesse procurando outra coisa. Pode ser que esse vídeo tenha aparecido na sua tela de um jeito que você nem esperava. Mas eu preciso te dizer, isso não foi acidente. Deus estava te procurando. Hoje, agora. Nesse exato momento. Existe uma mensagem que Ele quer que você ouça, uma mensagem que Ele vem tentando te entregar faz tempo, através de pessoas,
através de situações, através de sonhos, através de um aperto no peito que você não consegue explicar. E hoje, através dessa voz, ele vai falar diretamente com você. Então, eu te peço uma coisa, só uma. Fica comigo até o final. Porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente o rumo da sua vida. Não é exagero, não é marketing, é a palavra de Deus chegando até você no momento certo. Respira e ouve. Deus quer falar com você sobre algo que você nunca contou para ninguém. Tem uma dor que você carrega em silêncio. Tem um peso que você acostumou a fingir que não existe. Tem uma ferida que você cobriu com sorriso, com trabalho, com ocupação, com barulho. Mas no silêncio da noite, quando tudo para, ela volta. Essa sensação de que algo está errado, que você deveria estar em outro lugar, que você perdeu tempo demais, que as escolhas que você fez foram erradas, que as pessoas que deveriam ter ficado foram embora, que você ficou para trás enquanto o mundo continuou. Deus viu isso. Ele viu cada noite que você chorou com o travesseiro no rosto para ninguém ouvir. Ele viu cada manhã que você levantou sem forças, mas levantou mesmo assim. Ele viu cada vez que você sorriu para fora enquanto estava despedaçando por dentro. E Ele quer que você saiba: eu vi, eu estive lá, eu nunca saí. A Bíblia diz que o Senhor está próximo dos que têm o coração partido e salva-os de espírito quebrantado. Você sabe o que isso significa? Significa que quanto mais partido está o seu coração, mais perto de você Deus está. Ele não se afasta da dor. Ele vai na direção dela. Então, aquele momento mais escuro da sua vida, quando você se sentiu completamente sozinho, quando parecia que nem Deus estava ouvindo, quando o silêncio do céu parecia abandono, era exatamente nesse momento que Ele estava mais perto de você do que nunca. Não como espectador, como pai, como um pai que vê o filho sofrendo e fica do lado, segurando, sustentando, mesmo quando o filho não percebe que ele está ali. Deus estava ali e Ele continua ali agora. Agora eu vou falar diretamente, como se Deus estivesse usando essa voz para chegar até você. Filho, filha, eu sei que você está cansado. Eu sei que você tentou muitas vezes. Eu sei que você orou e parecia que ninguém respondia. Eu sei que você esperou e a resposta demorou mais do que você aguentava. Eu sei que você confiou em pessoas e foi traído. Eu sei que você plantou e a colheita não veio no tempo que você precisava. E eu ouvi cada palavra, cada choro, cada grito silencioso. Mas eu preciso que você ouça o que eu vou te dizer agora com o coração aberto. Eu não esqueci de você. Os meus planos para você não mudaram. A promessa que eu fiz sobre a sua vida continua de pé. O propósito que eu coloquei dentro de você antes mesmo de você nascer ainda está ativo. Eu sei que você olhou para a sua vida e achou que eu tinha desistido. Eu sei que você comparou a sua história com a história dos outros e achou que tinha ficado de fora da bênção. Mas eu não trabalho com comparação. Eu trabalho com propósito. E o seu propósito não é o do outro. A sua história não é a história do outro. O seu tempo não é o tempo do outro. Eu tenho um plano específico, único, personalizado para a sua vida. Um plano que só você pode cumprir. Um chamado que só você pode atender. E esse plano não foi cancelado pela sua falha, não foi cancelado pela sua dúvida, não foi cancelado pelo seu pecado, não foi cancelado pelo tempo que passou, porque eu sou o Deus que redime o tempo, que restaura os anos que o gafanhoto comeu, que faz o que estava morto ressuscitar. A sua história não acabou. Na verdade, o melhor capítulo pode estar prestes a começar.
Tem algo acontecendo nos bastidores da sua vida que você não está vendo. Deus está trabalhando. Em silêncio, nos detalhes, nas conexões que você ainda não conhece, nas portas que ainda não abriram, mas já foram destrancadas. Pensa no Êxodo. O povo de Israel estava na escravidão. 400 anos de silêncio. 400 anos sem um profeta, sem uma visão, sem uma palavra de Deus. Parecia abandono total. Mas o que estava acontecendo? Deus estava preparando um libertador. Estava preparando o Mar Vermelho. Estava preparando o deserto. Estava preparando a terra prometida. Tudo preparado antes do povo saber que ia ser libertado. E com você não é diferente. Enquanto você está se sentindo esquecido, Deus está preparando as circunstâncias da sua libertação. Enquanto você está se sentindo estagnado, Ele está alinhando as pessoas certas no caminho certo. Enquanto você está esperando, Ele está construindo o que vai te surpreender. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você consegue imaginar isso? Existe algo que Deus preparou para você que é tão grande, tão além do que você consegue pensar, que nunca passou pela sua imaginação. Não é ilusão, é promessa, e essa promessa está sendo construída agora, nos bastidores, nos detalhes, em silêncio. O problema é que a nossa fé quer ver antes de crer, mas a fé que Deus honra é a que crê antes de ver. Então Deus te pergunta agora: você vai confiar em mim mesmo sem ver? Você vai crer na promessa mesmo sem a evidência? Você vai continuar caminhando mesmo sem saber todos os passos? Essa é a fé que move montanhas. Essa mensagem não é só de conforto, é de confronto também. Porque Deus, quando Ele ama alguém de verdade, não apenas consola. Ele também corrige. Ele também confronta. Ele também aponta o que precisa mudar. E Deus quer te perguntar hoje: o que você está carregando que não é mais para você? Tem uma mágoa que você se recusa a soltar. Uma ofensa que você colecionou no coração como troféu de dor. Uma pessoa que te fez mal e você ainda alimenta o rancor toda vez que lembra do que ela fez. E Deus diz: larga isso. Não porque a pessoa merece o seu perdão, mas porque você merece ser livre. O perdão não é um presente que você dá para quem te machucou. O perdão é um presente que você dá para si mesmo. É você dizendo: eu me recuso a deixar que o que você fez continue me prendendo. Tem também um hábito, uma escolha, uma área da sua vida que você sabe que não está alinhada com quem Deus diz que você é. E você vive nessa tensão. Sabe que precisa mudar, mas continua adiando. Deus não está aqui para te condenar. Ele está aqui para te libertar. Tem também um medo disfarçado de prudência, disfarçado de responsabilidade, disfarçado de realismo, um medo que te paralisa quando Deus aponta o próximo passo. E Deus diz: não te dei espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O medo não é de Deus. A paralisia não é de Deus. O eu não consigo não é de Deus. Deus te criou para avançar, para crescer, para ir além do que você conhece. E a única coisa que está entre você e o próximo nível da sua vida pode ser exatamente essa coisa que você está se recusando a largar. Larga, confia, avança. Agora eu quero te convidar para responder a essa mensagem, não com palavras perfeitas, não com uma oração elaborada, com o coração. Repete comigo: Senhor, eu ouvi. E eu sei que essa mensagem era para mim. Eu reconheço que me afastei, que duvidei, que às vezes deixei o medo falar mais alto do que a fé, que carreguei coisas que tu pediste para eu largar,
que esperava ver antes de crer. Mas hoje eu venho diante de ti e digo: eu confio. Eu não entendo tudo, não vejo tudo, não sei todos os passos, mas eu confio no teu caráter, confio na tua bondade, confio nos teus planos. Senhor, eu largo agora a mágoa que carrego. Eu escolho perdoar quem me machucou. Não porque é fácil, mas porque tu me libertaste primeiro e eu quero ser livre. Eu largo o medo, eu largo o controle, eu largo a necessidade de entender tudo antes de dar o próximo passo. E eu me rendo ao teu plano, ao teu tempo, ao teu jeito. Senhor, faz em mim o que eu não consigo fazer sozinho. Muda o que precisa mudar, remove o que precisa sair, coloca o que precisa entrar. Eu me rendo, e eu creio que tu que começaste a boa obra em mim, vais completá-la. Eu creio que os planos que tens para mim são planos de paz e não de calamidade. Eu creio que o melhor ainda está por vir. Em nome de Jesus. Amém. Antes de terminar, eu preciso te contar uma coisa. Quase toda grande virada na Bíblia aconteceu depois de um momento de rendição. Foi depois que Abraão estendeu a mão sobre Isaque que o anjo falou: agora eu sei que você teme a Deus. Foi depois que Pedro desceu do barco que ele andou sobre as águas. Foi depois que Maria disse: seja feito em mim conforme a tua palavra, que o milagre maior da história aconteceu. A rendição precede o milagre. E você acabou de se render. Então se prepara, porque algo está prestes a se mover na sua vida. Presta atenção nas próximas horas, nos próximos dias. Presta atenção nas conversas que vão acontecer, nas mensagens que vão chegar, nas ideias que vão surgir, nas portas que vão aparecer, porque Deus está em movimento. E quando Deus se move, nada fica igual. Se você chegou até aqui, saiba que não foi por acaso. Você aguentou, você ouviu, você respondeu. E isso diz muito sobre quem você é. Você é alguém que ainda crê, que ainda busca, que ainda quer mais de Deus. E Deus honra esse coração. Vai, com a cabeça erguida, com os ombros para trás, com a certeza de que você não está sozinho, porque aquele que está em você é maior do que qualquer coisa que está contra você. A mensagem foi entregue, a semente foi plantada, o resto é com Deus. Amém. Só um segundo. Antes de qualquer coisa, eu preciso que você entenda uma coisa. Você não abriu esse vídeo por vontade própria. Pode ser que você estivesse rolando o feed. Pode ser que você estivesse procurando outra coisa. Pode ser que esse vídeo tenha aparecido na sua tela de um jeito que você nem esperava. Mas eu preciso te dizer, isso não foi acidente. Deus estava te procurando. Hoje, agora. Nesse exato momento. Existe uma mensagem que Ele quer que você ouça, uma mensagem que Ele vem tentando te entregar faz tempo, através de pessoas, através de situações, através de sonhos, através de um aperto no peito que você não consegue explicar. E hoje, através dessa voz, Ele vai falar diretamente com você. Então, eu te peço uma coisa, só uma. Fica comigo até o final. Porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente o rumo da sua vida. Não é exagero, não é marketing, é a palavra de Deus chegando até você no momento certo. Respira e ouve. Deus quer falar com você sobre algo que você nunca contou para ninguém. Tem uma dor que você carrega em silêncio. Tem um peso que você acostumou a fingir que não existe.
tem uma ferida que você cobriu com sorriso, com trabalho, com ocupação, com barulho. Mas no silêncio da noite, quando tudo para, ela volta. Essa sensação de que algo está errado, que você deveria estar em outro lugar, que você perdeu tempo demais, que as escolhas que você fez foram erradas, que as pessoas que deveriam ter ficado foram embora, que você ficou para trás enquanto o mundo continuou. Deus viu isso. Ele viu cada noite que você chorou com o travesseiro no rosto para ninguém ouvir. Ele viu cada manhã que você levantou sem forças, mas levantou mesmo assim. Ele viu cada vez que você sorriu para fora enquanto estava despedaçando por dentro. E Ele quer que você saiba: eu vi, eu estive lá, eu nunca saí. A Bíblia diz que o Senhor está próximo dos que têm o coração partido e salva-os de espírito quebrantado. Você sabe o que isso significa? Significa que quanto mais partido está o seu coração, mais perto de você Deus está. Ele não se afasta da dor. Ele vai na direção dela. Então, aquele momento mais escuro da sua vida, quando você se sentiu completamente sozinho, quando parecia que nem Deus estava ouvindo, quando o silêncio do céu parecia abandono, era exatamente nesse momento que Ele estava mais perto de você do que nunca. Não como espectador, como pai, como um pai que vê o filho sofrendo e fica do lado, segurando, sustentando, mesmo quando o filho não percebe que ele está ali. Deus estava ali e Ele continua ali agora. Agora eu vou falar diretamente, como se Deus estivesse usando essa voz para chegar até você. Filho, filha, eu sei que você está cansado, eu sei que você tentou muitas vezes, eu sei que você orou e parecia que ninguém respondia, eu sei que você esperou e a resposta demorou mais do que você aguentava, eu sei que você confiou em pessoas e foi traído, eu sei que você plantou e a colheita não veio no tempo que você precisava, e eu ouvi cada palavra, cada choro, cada grito silencioso. Mas eu preciso que você ouça o que eu vou te dizer agora com o coração aberto. Eu não esqueci de você. Os meus planos para você não mudaram. A promessa que eu fiz sobre a sua vida continua de pé. O propósito que eu coloquei dentro de você antes mesmo de você nascer ainda está ativo. Eu sei que você olhou para sua vida e achou que eu tinha desistido. Eu sei que você comparou a sua história com a história dos outros e achou que tinha ficado de fora da bênção. Mas eu não trabalho com comparação. Eu trabalho com propósito. E o seu propósito não é o do outro. A sua história não é a história do outro. O seu tempo não é o tempo do outro. Eu tenho um plano específico, único, personalizado para a sua vida. Um plano que só você pode cumprir. Um chamado que só você pode atender. E esse plano não foi cancelado pela sua falha. Não foi cancelado pela sua dúvida. Não foi cancelado pelo seu pecado. Não foi cancelado pelo tempo que passou. Porque eu sou o Deus que redime o tempo, que restaura os anos que o gafanhoto comeu, que faz o que estava morto ressuscitar. A sua história não acabou. Na verdade, o melhor capítulo pode estar prestes a começar. Tem algo acontecendo nos bastidores da sua vida que você não está vendo. Deus está trabalhando. Em silêncio, nos detalhes, nas conexões que você ainda não conhece, nas portas que ainda não abriram, mas já foram destrancadas. Pensa no Êxodo. O povo de Israel estava na escravidão. 400 anos de silêncio. 400 anos sem um profeta, sem uma visão, sem uma palavra de Deus. Parecia abandono total. Mas o que estava acontecendo? Deus estava preparando um libertador. Estava preparando o Mar Vermelho. Estava preparando o deserto. Estava preparando a terra prometida.
tudo preparado antes do povo saber que ia ser libertado. E com você não é diferente. Enquanto você está se sentindo esquecido, Deus está preparando as circunstâncias da sua libertação. Enquanto você está se sentindo estagnado, Ele está alinhando as pessoas certas no caminho certo. Enquanto você está esperando, Ele está construindo o que vai te surpreender. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você consegue imaginar isso? Existe algo que Deus preparou para você que é tão grande, tão além do que você consegue pensar, que nunca passou pela sua imaginação. Não é ilusão, é promessa, e essa promessa está sendo construída agora, nos bastidores, nos detalhes, em silêncio. O problema é que a nossa fé quer ver antes de crer, mas a fé que Deus honra é a que crê antes de ver. Então Deus te pergunta agora: você vai confiar em mim mesmo sem ver? Você vai crer na promessa mesmo sem a evidência? Você vai continuar caminhando mesmo sem saber todos os passos? Essa é a fé que move montanhas. Essa mensagem não é só de conforto, é de confronto também. Porque Deus, quando Ele ama alguém de verdade, não apenas consola, Ele também corrige, Ele também confronta, Ele também aponta o que precisa mudar. E Deus quer te perguntar hoje: o que você está carregando que não é mais para você? Tem uma mágoa que você se recusa a soltar, uma ofensa que você colecionou no coração como troféu de dor, uma pessoa que te fez mal e você ainda alimenta o rancor toda vez que lembra do que ela fez. E Deus diz: larga isso, não porque a pessoa merece o seu perdão, mas porque você merece ser livre. O perdão não é um presente que você dá para quem te machucou. O perdão é um presente que você dá para si mesmo. É você dizendo: eu me recuso a deixar que o que você fez continue me prendendo. Tem também um hábito, uma escolha, uma área da sua vida que você sabe que não está alinhada com quem Deus diz que você é. E você vive nessa tensão. Sabe que precisa mudar, mas continua adiando. Deus não está aqui para te condenar. Ele está aqui para te libertar. Tem também um medo disfarçado de prudência, disfarçado de responsabilidade, disfarçado de realismo, um medo que te paralisa quando Deus aponta o próximo passo. E Deus diz: não te dei espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O medo não é de Deus. A paralisia não é de Deus. O eu não consigo não é de Deus. Deus te criou para avançar, para crescer, para ir além do que você conhece. E a única coisa que está entre você e o próximo nível da sua vida pode ser exatamente essa coisa que você está se recusando a largar. Larga, confia, avança. Agora eu quero te convidar para responder a essa mensagem, não com palavras perfeitas, não com uma oração elaborada, com o coração. Repete comigo: Senhor, eu ouvi. E eu sei que essa mensagem era para mim. Eu reconheço que me afastei, que duvidei, que às vezes deixei o medo falar mais alto do que a fé, que carreguei coisas que tu pediste para eu largar, que esperava ver antes de crer. Mas hoje eu venho diante de ti e digo: eu confio. Eu não entendo tudo, não vejo tudo, não sei todos os passos, mas eu confio no teu caráter, confio na tua bondade, confio nos teus planos. Senhor, eu largo agora a mágoa que carrego. Eu escolho perdoar quem me machucou, não porque é fácil, mas porque tu me libertaste primeiro e eu quero ser livre. Eu largo o medo, eu largo o controle, eu largo a necessidade de entender tudo antes de dar o próximo passo. E eu me rendo ao teu plano, ao teu tempo, ao teu jeito. Senhor,
Faz em mim o que eu não consigo fazer sozinho. Muda o que precisa mudar. Remove o que precisa sair. Coloca o que precisa entrar. Eu me rendo. E eu creio que tu que começaste a boa obra em mim, vais completá-la. Eu creio que os planos que tens para mim são planos de paz e não de calamidade. Eu creio que o melhor ainda está por vir. Em nome de Jesus. Amém. Antes de terminar, eu preciso te contar uma coisa. Quase toda grande virada na Bíblia aconteceu depois de um momento de rendição. Foi depois que Abraão estendeu a mão sobre Isaque que o anjo falou: "Agora eu sei que você teme a Deus." Foi depois que Pedro desceu do barco que ele andou sobre as águas. Foi depois que Maria disse: "Seja feito em mim conforme a tua palavra", que o milagre maior da história aconteceu. A rendição precede o milagre. E você acabou de se render. Então se prepara. Porque algo está prestes a se mover na sua vida. Presta atenção nas próximas horas, nos próximos dias. Presta atenção nas conversas que vão acontecer, nas mensagens que vão chegar, nas ideias que vão surgir, nas portas que vão aparecer. Porque Deus está em movimento. E quando Deus se move, nada fica igual. Se você chegou até aqui, saiba que não foi por acaso. Você aguentou, você ouviu, você respondeu. E isso diz muito sobre quem você é. Você é alguém que ainda crê, que ainda busca, que ainda quer mais de Deus. E Deus honra esse coração. Vai, com a cabeça erguida, com os ombros para trás, com a certeza de que você não está sozinho, porque aquele que está em você é maior do que qualquer coisa que está contra você. A mensagem foi entregue, a semente foi plantada, o resto é com Deus. Amém. Só um segundo. Antes de qualquer coisa, eu preciso que você entenda uma coisa. Você não abriu esse vídeo por vontade própria. Pode ser que você estivesse rolando o feed. Pode ser que você estivesse procurando outra coisa. Pode ser que esse vídeo tenha aparecido na sua tela de um jeito que você nem esperava. Mas eu preciso te dizer, isso não foi acidente. Deus estava te procurando. Hoje, agora. Nesse exato momento. Existe uma mensagem que Ele quer que você ouça, uma mensagem que Ele vem tentando te entregar faz tempo, através de pessoas, através de situações, através de sonhos, através de um aperto no peito que você não consegue explicar. E hoje, através dessa voz, Ele vai falar diretamente com você. Então, eu te peço uma coisa, só uma. Fica comigo até o final. Porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente o rumo da sua vida. Não é exagero, não é marketing, é a palavra de Deus chegando até você no momento certo. Respira e ouve. Deus quer falar com você sobre algo que você nunca contou para ninguém. Tem uma dor que você carrega em silêncio. Tem um peso que você acostumou a fingir que não existe. Tem uma ferida que você cobriu com sorriso, com trabalho, com ocupação, com barulho. Mas no silêncio da noite, quando tudo para, ela volta. Essa sensação de que algo está errado, que você deveria estar em outro lugar, que você perdeu tempo demais, que as escolhas que você fez foram erradas, que as pessoas que deveriam ter ficado foram embora, que você ficou para trás enquanto o mundo continuou. Deus viu isso. Ele viu cada noite que você chorou com o travesseiro no rosto para ninguém ouvir. Ele viu cada manhã
que você levantou sem forças, mas levantou mesmo assim. Ele viu cada vez que você sorriu para fora enquanto estava despedaçando por dentro. E Ele quer que você saiba: eu vi, eu estive lá, eu nunca saí. A Bíblia diz que o Senhor está próximo dos que têm o coração partido e salva-os de espírito quebrantado. Você sabe o que isso significa? Significa que quanto mais partido está o seu coração, mais perto de você Deus está. Ele não se afasta da dor. Ele vai na direção dela. Então, aquele momento mais escuro da sua vida, quando você se sentiu completamente sozinho, quando parecia que nem Deus estava ouvindo, quando o silêncio do céu parecia abandono, era exatamente nesse momento que Ele estava mais perto de você do que nunca. Não como espectador, como pai, como um pai que vê o filho sofrendo e fica do lado, segurando, sustentando, mesmo quando o filho não percebe que ele está ali. Deus estava ali e Ele continua ali agora. Agora eu vou falar diretamente, como se Deus estivesse usando essa voz para chegar até você. Filho, filha, eu sei que você está cansado. Eu sei que você tentou muitas vezes. Eu sei que você orou e parecia que ninguém respondia. Eu sei que você esperou e a resposta demorou mais do que você aguentava. Eu sei que você confiou em pessoas e foi traído. Eu sei que você plantou e a colheita não veio no tempo que você precisava. E eu ouvi cada palavra, cada choro, cada grito silencioso. Mas eu preciso que você ouça o que eu vou te dizer agora com o coração aberto. Eu não esqueci de você. Os meus planos para você não mudaram. A promessa que eu fiz sobre a sua vida continua de pé. O propósito que eu coloquei dentro de você antes mesmo de você nascer ainda está ativo. Eu sei que você olhou para a sua vida e achou que eu tinha desistido. Eu sei que você comparou a sua história com a história dos outros e achou que tinha ficado de fora da bênção. Mas eu não trabalho com comparação. Eu trabalho com propósito. E o seu propósito não é o do outro. A sua história não é a história do outro. O seu tempo não é o tempo do outro. Eu tenho um plano específico, único, personalizado para a sua vida. Um plano que só você pode cumprir. Um chamado que só você pode atender. E esse plano não foi cancelado pela sua falha. Não foi cancelado pela sua dúvida. Não foi cancelado pelo seu pecado. Não foi cancelado pelo tempo que passou. Porque eu sou o Deus que redime o tempo, que restaura os anos que o gafanhoto comeu, que faz o que estava morto ressuscitar. A sua história não acabou. Na verdade, o melhor capítulo pode estar prestes a começar. Tem algo acontecendo nos bastidores da sua vida que você não está vendo. Deus está trabalhando. Em silêncio, nos detalhes, nas conexões que você ainda não conhece, nas portas que ainda não abriram, mas já foram destrancadas. Pensa no Êxodo. O povo de Israel estava na escravidão. 400 anos de silêncio. 400 anos sem um profeta, sem uma visão, sem uma palavra de Deus. Parecia abandono total. Mas o que estava acontecendo? Deus estava preparando um libertador. Estava preparando o Mar Vermelho. Estava preparando o deserto. Estava preparando a terra prometida. Tudo preparado antes do povo saber que ia ser libertado. E com você não é diferente. Enquanto você está se sentindo esquecido, Deus está preparando as circunstâncias da sua libertação. Enquanto você está se sentindo estagnado, Ele está alinhando as pessoas certas no caminho certo. Enquanto você está esperando, Ele está construindo o que vai te surpreender. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você consegue imaginar isso
Existe algo que Deus preparou para você que é tão grande, tão além do que você consegue pensar, que nunca passou pela sua imaginação. Não é ilusão, é promessa, e essa promessa está sendo construída agora, nos bastidores, nos detalhes, em silêncio. O problema é que a nossa fé quer ver antes de crer, mas a fé que Deus honra é a que crê antes de ver. Então Deus te pergunta agora: você vai confiar em mim mesmo sem ver? Você vai crer na promessa mesmo sem a evidência? Você vai continuar caminhando mesmo sem saber todos os passos? Essa é a fé que move montanhas. Essa mensagem não é só de conforto, é de confronto também. Porque Deus, quando Ele ama alguém de verdade, não apenas consola, Ele também corrige, Ele também confronta, Ele também aponta o que precisa mudar. E Deus quer te perguntar hoje: o que você está carregando que não é mais para você? Tem uma mágoa que você se recusa a soltar, uma ofensa que você colecionou no coração como troféu de dor, uma pessoa que te fez mal e você ainda alimenta o rancor toda vez que lembra do que ela fez. E Deus diz: larga isso, não porque a pessoa merece o seu perdão, mas porque você merece ser livre. O perdão não é um presente que você dá para quem te machucou. O perdão é um presente que você dá para si mesmo. É você dizendo: eu me recuso a deixar que o que você fez continue me prendendo. Tem também um hábito, uma escolha, uma área da sua vida que você sabe que não está alinhada com quem Deus diz que você é. E você vive nessa tensão. Sabe que precisa mudar, mas continua adiando. Deus não está aqui para te condenar. Ele está aqui para te libertar. Tem também um medo disfarçado de prudência, disfarçado de responsabilidade, disfarçado de realismo, um medo que te paralisa quando Deus aponta o próximo passo. E Deus diz: não te dei espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O medo não é de Deus. A paralisia não é de Deus. O eu não consigo não é de Deus. Deus te criou para avançar, para crescer, para ir além do que você conhece. E a única coisa que está entre você e o próximo nível da sua vida pode ser exatamente essa coisa que você está se recusando a largar. Larga, confia, avança. Agora eu quero te convidar para responder a essa mensagem, não com palavras perfeitas, não com uma oração elaborada, com o coração. Repete comigo: Senhor, eu ouvi. E eu sei que essa mensagem era para mim. Eu reconheço que me afastei, que duvidei, que às vezes deixei o medo falar mais alto do que a fé, que carreguei coisas que tu pediste para eu largar, que esperava ver antes de crer. Mas hoje eu venho diante de ti e digo: eu confio. Eu não entendo tudo, não vejo tudo, não sei todos os passos, mas eu confio no teu caráter, confio na tua bondade, confio nos teus planos. Senhor, eu largo agora a mágoa que carrego. Eu escolho perdoar quem me machucou. Não porque é fácil, mas porque tu me libertaste primeiro e eu quero ser livre. Eu largo o medo, eu largo o controle, eu largo a necessidade de entender tudo antes de dar o próximo passo. E eu me rendo ao teu plano, ao teu tempo, ao teu jeito. Senhor, faz em mim o que eu não consigo fazer sozinho. Muda o que precisa mudar, remove o que precisa sair, coloca o que precisa entrar. Eu me rendo, e eu creio que tu que começaste a boa obra em mim, vais completá-la. Eu creio que os planos que tens para mim são planos de paz e não de calamidade. Eu creio que o melhor ainda está por vir. Em nome de Jesus. Amém. Antes de terminar, eu preciso te contar uma coisa. Quase toda grande virada na Bíblia aconteceu depois de um momento de rendição. Foi depois que Abraão estendeu a mão sobre Isaque que o anjo falou:
Agora eu sei que você teme a Deus. Foi depois que Pedro desceu do barco que ele andou sobre as águas. Foi depois que Maria disse: "Seja feito em mim conforme a tua palavra", que o milagre maior da história aconteceu. A rendição precede o milagre. E você acabou de se render. Então se prepara, porque algo está prestes a se mover na sua vida. Presta atenção nas próximas horas, nos próximos dias. Presta atenção nas conversas que vão acontecer, nas mensagens que vão chegar, nas ideias que vão surgir, nas portas que vão aparecer, porque Deus está em movimento. E quando Deus se move, nada fica igual. Se você chegou até aqui, saiba que não foi por acaso. Você aguentou, você ouviu, você respondeu. E isso diz muito sobre quem você é. Você é alguém que ainda crê, que ainda busca, que ainda quer mais de Deus. E Deus honra esse coração. Vai, com a cabeça erguida, com os ombros para trás, com a certeza de que você não está sozinho, porque aquele que está em você é maior do que qualquer coisa que está contra você. A mensagem foi entregue, a semente foi plantada, o resto é com Deus. Amém. Para. Só um segundo. Antes de qualquer coisa, eu preciso que você entenda uma coisa. Você não abriu esse vídeo por vontade própria. Pode ser que você estivesse rolando o feed. Pode ser que você estivesse procurando outra coisa. Pode ser que esse vídeo tenha aparecido na sua tela de um jeito que você nem esperava. Mas eu preciso te dizer, isso não foi acidente. Deus estava te procurando. Hoje, agora, nesse exato momento. Existe uma mensagem que Ele quer que você ouça. Uma mensagem que Ele vem tentando te entregar faz tempo, através de pessoas, através de situações, através de sonhos, através de um aperto no peito que você não consegue explicar. E hoje, através dessa voz, Ele vai falar diretamente com você. Então, eu te peço uma coisa, só uma. Fica comigo até o final. Porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente o rumo da sua vida. Não é exagero, não é marketing, é a palavra de Deus chegando até você no momento certo. Respira e ouve. Deus quer falar com você sobre algo que você nunca contou para ninguém. Tem uma dor que você carrega em silêncio. Tem um peso que você acostumou a fingir que não existe. Tem uma ferida que você cobriu com sorriso, com trabalho, com ocupação, com barulho. Mas no silêncio da noite, quando tudo para, ela volta. Essa sensação de que algo está errado, que você deveria estar em outro lugar, que você perdeu tempo demais, que as escolhas que você fez foram erradas, que as pessoas que deveriam ter ficado foram embora, que você ficou para trás enquanto o mundo continuou. Deus viu isso. Ele viu cada noite que você chorou com o travesseiro no rosto para ninguém ouvir. Ele viu cada manhã que você levantou sem forças, mas levantou mesmo assim. Ele viu cada vez que você sorriu para fora enquanto estava despedaçando por dentro. E Ele quer que você saiba: eu vi, eu estive lá, eu nunca saí. A Bíblia diz que o Senhor está próximo dos que têm o coração partido e salva-os de espírito quebrantado. Você sabe o que isso significa? Significa que quanto mais partido está o seu coração, mais perto de você Deus está. Ele não se afasta da dor. Ele vai na direção dela. Então, aquele momento mais escuro da sua vida, quando você se sentiu completamente sozinho, quando parecia que nem Deus estava ouvindo, quando o silêncio do céu parecia abandono,
Era exatamente nesse momento que ele estava mais perto de você do que nunca. Não como espectador, como pai, como um pai que vê o filho sofrendo e fica do lado, segurando, sustentando, mesmo quando o filho não percebe que ele está ali. Deus estava ali e ele continua ali agora. Agora eu vou falar diretamente, como se Deus estivesse usando essa voz para chegar até você. Filho, filha, eu sei que você está cansado. Eu sei que você tentou muitas vezes. Eu sei que você orou e parecia que ninguém respondia. Eu sei que você esperou e a resposta demorou mais do que você aguentava. Eu sei que você confiou em pessoas e foi traído. Eu sei que você plantou e a colheita não veio no tempo que você precisava. E eu ouvi cada palavra, cada choro, cada grito silencioso. Mas eu preciso que você ouça o que eu vou te dizer agora com o coração aberto. Eu não esqueci de você. Os meus planos para você não mudaram. A promessa que eu fiz sobre a sua vida continua de pé. O propósito que eu coloquei dentro de você antes mesmo de você nascer ainda está ativo. Eu sei que você olhou para sua vida e achou que eu tinha desistido. Eu sei que você comparou a sua história com a história dos outros e achou que tinha ficado de fora da bênção. Mas eu não trabalho com comparação. Eu trabalho com propósito. E o seu propósito não é o do outro. A sua história não é a história do outro. O seu tempo não é o tempo do outro. Eu tenho um plano específico, único, personalizado para a sua vida. Um plano que só você pode cumprir. Um chamado que só você pode atender. E esse plano não foi cancelado pela sua falha. Não foi cancelado pela sua dúvida. Não foi cancelado pelo seu pecado. Não foi cancelado pelo tempo que passou. Porque eu sou o Deus que redime o tempo, que restaura os anos que o gafanhoto comeu, que faz o que estava morto ressuscitar. A sua história não acabou. Na verdade, o melhor capítulo pode estar prestes a começar. Tem algo acontecendo nos bastidores da sua vida que você não está vendo. Deus está trabalhando. Em silêncio, nos detalhes, nas conexões que você ainda não conhece, nas portas que ainda não abriram, mas já foram destrancadas. Pensa no Êxodo. O povo de Israel estava na escravidão. 400 anos de silêncio. 400 anos sem um profeta, sem uma visão, sem uma palavra de Deus. Parecia abandono total. Mas o que estava acontecendo? Deus estava preparando um libertador. Estava preparando o Mar Vermelho. Estava preparando o deserto. Estava preparando a terra prometida. Tudo preparado antes do povo saber que ia ser libertado. E com você não é diferente. Enquanto você está se sentindo esquecido, Deus está preparando as circunstâncias da sua libertação. Enquanto você está se sentindo estagnado, Ele está alinhando as pessoas certas no caminho certo. Enquanto você está esperando, Ele está construindo o que vai te surpreender. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você consegue imaginar isso? Existe algo que Deus preparou para você que é tão grande, tão além do que você consegue pensar, que nunca passou pela sua imaginação. Não é ilusão, é promessa, e essa promessa está sendo construída agora, nos bastidores, nos detalhes, em silêncio. O problema é que a nossa fé quer ver antes de crer, mas a fé que Deus honra é a que crê antes de ver. Então Deus te pergunta agora: você vai confiar em mim mesmo sem ver? Você vai crer na promessa mesmo sem a evidência? Você vai continuar caminhando mesmo sem saber todos os passos? Essa é a fé que move montanhas. Essa mensagem não é só de conforto, é de confronto também. Porque Deus, quando Ele ama alguém de verdade,
não apenas consola, Ele também corrige, Ele também confronta, Ele também aponta o que precisa mudar. E Deus quer te perguntar hoje: o que você está carregando que não é mais para você? Tem uma mágoa que você se recusa a soltar, uma ofensa que você colecionou no coração como troféu de dor, uma pessoa que te fez mal e você ainda alimenta o rancor toda vez que lembra do que ela fez. E Deus diz: larga isso, não porque a pessoa merece o seu perdão, mas porque você merece ser livre. O perdão não é um presente que você dá para quem te machucou. O perdão é um presente que você dá para si mesmo. É você dizendo: eu me recuso a deixar que o que você fez continue me prendendo. Tem também um hábito, uma escolha, uma área da sua vida que você sabe que não está alinhada com quem Deus diz que você é. E você vive nessa tensão. Sabe que precisa mudar, mas continua adiando. Deus não está aqui para te condenar. Ele está aqui para te libertar. Tem também um medo disfarçado de prudência, disfarçado de responsabilidade, disfarçado de realismo, um medo que te paralisa quando Deus aponta o próximo passo. E Deus diz: não te dei espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O medo não é de Deus. A paralisia não é de Deus. O eu não consigo não é de Deus. Deus te criou para avançar, para crescer, para ir além do que você conhece. E a única coisa que está entre você e o próximo nível da sua vida pode ser exatamente essa coisa que você está se recusando a largar. Larga, confia, avança. Agora eu quero te convidar para responder a essa mensagem, não com palavras perfeitas, não com uma oração elaborada, com o coração. Repete comigo: Senhor, eu ouvi. E eu sei que essa mensagem era para mim. Eu reconheço que me afastei, que duvidei, que às vezes deixei o medo falar mais alto do que a fé, que carreguei coisas que tu pediste para eu largar, que esperava ver antes de crer. Mas hoje eu venho diante de ti e digo: eu confio. Eu não entendo tudo, não vejo tudo, não sei todos os passos, mas eu confio no teu caráter, confio na tua bondade, confio nos teus planos. Senhor, eu largo agora a mágoa que carrego. Eu escolho perdoar quem me machucou. Não porque é fácil, mas porque tu me libertaste primeiro e eu quero ser livre. Eu largo o medo, eu largo o controle, eu largo a necessidade de entender tudo antes de dar o próximo passo. E eu me rendo ao teu plano, ao teu tempo, ao teu jeito. Senhor, faz em mim o que eu não consigo fazer sozinho. Muda o que precisa mudar, remove o que precisa sair, coloca o que precisa entrar. Eu me rendo, e eu creio que tu que começaste a boa obra em mim, vais completá-la. Eu creio que os planos que tens para mim são planos de paz e não de calamidade. Eu creio que o melhor ainda está por vir. Em nome de Jesus. Amém. Antes de terminar, eu preciso te contar uma coisa. Quase toda grande virada na Bíblia aconteceu depois de um momento de rendição. Foi depois que Abraão estendeu a mão sobre Isaque que o anjo falou: agora eu sei que você teme a Deus. Foi depois que Pedro desceu do barco que ele andou sobre as águas. Foi depois que Maria disse: seja feito em mim conforme a tua palavra, que o milagre maior da história aconteceu. A rendição precede o milagre. E você acabou de se render. Então se prepara, porque algo está prestes a se mover na sua vida. Presta atenção nas próximas horas, nos próximos dias. Presta atenção nas conversas que vão acontecer, nas mensagens que vão chegar, nas ideias que vão surgir, nas portas que vão aparecer, porque Deus está em movimento. E quando Deus se move, nada fica igual.
Se você chegou até aqui, saiba que não foi por acaso. Você aguentou, você ouviu, você respondeu. E isso diz muito sobre quem você é. Você é alguém que ainda crê, que ainda busca, que ainda quer mais de Deus. E Deus honra esse coração. Vai, com a cabeça erguida, com os ombros para trás, com a certeza de que você não está sozinho, porque aquele que está em você é maior do que qualquer coisa que está contra você. A mensagem foi entregue, a semente foi plantada, o resto é com Deus.